Fala galera, tá começando mais um vídeo no canal, vídeo número 73. Tá terminando, tá faltando só 27 agora pra acabar. Eu acho que é 73, né? Agora fiquei até na dúvida, mas de qualquer maneira é por aí. Você fica feliz quando outras pessoas estão felizes ou estão melhorando de vida? Isso aí é um sintoma de que você tá bem, que você é bem resolvido com a sua vida, que você não é uma pessoa invejosa, maldosa. Já vou confessar que em determinado momento da vida, assim, quando eu era uma pessoa infeliz, quando eu era uma pessoa com a mente fechada, com pensamentos ruins, assim, em relação a uma frustração, né, com a própria vida, que às vezes eu achava injusto, né, algumas pessoas irem até minimamente bem na vida, conseguirem alguma coisa, ou realizarem os seus próprios sonhos, e aí eu tentava de alguma forma menosprezar, desvalorizar aquele ganho da pessoa ou aquela conquista da pessoa. E aí tem uns anos, acho que é um processo de própria mudança da mente que eu tentei implementar, e aos poucos, acho que assim desde 2023, 2022, 2023, que eu comecei a tentar olhar as coisas de uma maneira diferente. E eu comecei a ficar contente com a felicidade dos outros, né? Então, tipo, pessoas às vezes que nem são tão próximas, pessoas que às vezes não são nem da minha família, nem são amigos, assim, de verdade. E eu comecei a me alegrar com as vitórias dessas pessoas. Principalmente algumas pessoas, assim, que às vezes a gente vê que estão se esforçando, estão lutando, né? Pessoas que muitas vezes sonham muito alto e estão escalando, né? Minha esposa, inclusive, até fala muitas vezes um exemplo aí da nossa família, da minha família, né? Uma pessoa lá que sempre posta pequenas conquistas, né, nos stories, nos status. E aí toda vez que a pessoa posta lá, e eu falo, olha só, fulano aí conseguiu fazer isso, olha o fulano, olha o que ele fez. E aí eu fico muito contente, sendo que é uma pessoa que nem, assim, lá nem é da minha família, mas é do âmbito, assim, da ligação familiar. E é uma pessoa que não tem, assim, um contato direto. E eu me alegro muito com essas vitórias dessa pessoa. E não só dela, né? Então, de várias outras, dos amigos, inclusive. Na verdade, dos amigos ainda mais, né? Dos familiares também. E isso aí eu vejo como uma coisa muito importante. E que todo mundo precisa fazer isso. E aí também entra um outro assunto, que ele é um pouco sério, polêmico. E talvez você que está assistindo, todas as 4 pessoas que estão assistindo nesse momento, precisem parar para dar uma pensada sobre isso. Tem muitas pessoas que parecem que ficam felizes com as suas conquistas, né? No caso, com as nossas conquistas. Pessoas que parecem, né, dão a ideia de que estão próximas da gente, assim, tipo, e por esse fato vão estar felizes com as coisas que a gente consegue, ou vão tentar ajudar a gente de alguma forma. E não é verdade, não é exatamente isso. No meu círculo social, existem pessoas que eu sei, olha só o que eu tô falando, pessoas que são próximas, um vínculo assim muito próximo,
que quando eu consigo as coisas, essas pessoas, elas não ficam felizes. São pessoas que muitas vezes elas inclusive ou desvalorizam, ou menosprezam, ou não ajudam. Já teve época, por exemplo, em que eu nunca fiquei parado, né? Sempre sendo parado em nada da vida. Então teve época que eu vendia trufa na época na faculdade. E essas pessoas nunca compraram uma sequer trufa. Teve época que eu comecei a vender din-din, né? Inclusive tenho aí o amigo aí, o Adriano, continuou vendendo din-din. Hoje ele é o melhor din-din da cidade de Manaus. Inclusive procura aí Fome Raiz no iFood que você vai encontrar o melhor din-din de Manaus. Se não for o melhor din-din de Manaus, se desinscreve e me denuncia. E aí vendi din-din. Essas pessoas nunca compraram, na época que eu vendia, não quiseram, às vezes não deram nenhum valor assim pra experimentar também. Beleza. Teve uma época que eu vendi Alexa, né? A Alexa e a Echo Dot Alexa. E aí essas pessoas também nunca compraram nenhuma Echo Dot de mim. E não é. E assim, aí eu, não comprou porque não gostou. Não. Depois compraram de outras pessoas. Ou então, tipo, botaram uma dificuldade, ou então ficaram com... Não, mas não sei o que, mas não sei o que. E assim, se fosse só esse caso isolado, era compreensível, entendeu? E se não tivesse comprado depois, também mais compreensível. Se não tivesse, enfim, diversos fatores aí que ficam claros em uma construção, entendeu? Na construção de fatores. E eu tô citando só esses exemplos, mas são exemplos assim bobos que eu me lembrei agora. E que sempre vai ser assim. Exemplo. Se eu comprei a casa, comprei minha casa. A pessoa vai lá e fala assim, não, mas é normal, né? Dá pra comprar, né? Um valor desse também? Mas aí também, ou então menospreza a conquista, né? Mas uma casa pequena desse também. Mas gastou tudo isso num negocinho desse de nada. Mas financiado de 30 anos também, né? Entende? Então sempre vão ter pessoas assim. Às vezes elas estarão próximas da gente e a gente acaba nem percebendo. Mas como eu comecei a fazer essa leitura melhor assim das situações da vida, eu comecei a ter essa noção e sei quem são as pessoas. Então, tipo assim, em um determinado momento eu nem sequer mais ofereço nada para essa pessoa que eu estiver vendendo, ou estiver querendo vender, ou ajudando alguém a vender. Eu nem mais mostro a conquista para essa pessoa. Mas ainda assim eu não vou como é que se diz? Deixar, né, de conviver com essas pessoas. Até porque algumas a gente é obrigado a conviver. Não tem como romper totalmente os vínculos aí por ligações às vezes familiar, ou familiar do parente, familiar de alguém muito próximo. E também alguma coisa assim relacionada às vezes a amizades que estão ali, mais ou menos, tem um contato e tal. Então, não pode até nem ser uma amizade em si, mas estão no nosso meio, assim, né? Estão sempre aparecendo, sempre interagindo. Mas no momento que você, né, o conselho aí, no momento que você começar a ver essas pessoas, analisar essas pessoas, aí, parando pra pensar agora que o João falou isso, esse cara aqui, essa pessoa aqui, ela só me pede coisa, ou ela só reclama das coisas que eu faço, ou ela só despreza as coisas que eu faço, ou ela menospreza as coisas que eu faço.
as coisas que eu conquisto, ela não dá, não valoriza, não fica feliz, tá? Não são essas pessoas aí que você tem que, né, abrir o olho. E aí, se der, né, obviamente, tirar essas pessoas da vida. E aí, como eu tô falando, assim, algumas às vezes deixa ela ficar ali mais ou menos ali numa distância segura, né? Uma distância que não vai ser dentro da sua casa, uma distância que não vai, uma distância segura que não vai estar atrapalhando sua vida. Você, né? Então a gente continua sendo educado, responde mais ou menos e pronto. Por que comecei a falar tudo isso mesmo? Porque a gente estava falando sobre conquista, né? Sobre ficar feliz com a coisa dos outros. É isso aí. Então é basicamente isso. Eu tô falando, e eu lembrei disso, né? No dia de hoje, justamente porque eu lembrei de alguns exemplos também de viagens, né? Tipo, depois que eu viajei minimamente aí para alguns lugares, agora as pessoas que viajam também, eu também acho muito legal, acompanho. E talvez tenha sido um pouquinho disso, né? Que tenha mudado também. Eu ter ido, abriu a mente para falar, caramba, todo mundo merecia viver uma coisa dessa. Todo mundo também merece aproveitar experiências diferentes. Já teve algum momento na minha vida, sei lá, há uns 10 anos, não, há uns 5 anos atrás, e às vezes eu ficava assim, mas ir pra esse lugar também é uma merda. Na verdade, tipo assim, fazendo a mesma coisa, né? Desprezando as conquistas das pessoas, os passeios das pessoas. Hoje em dia não. Eu acho muito legal. Se a pessoa foi pagar as coisas das pessoas, pagar a despesa, se ela conquistou mesmo, se foi parcelado, se foi à vista, se ela tem dinheiro, se ela é pobre, se ela é rica, eu acho massa. Eu acho legal, acompanho, incentivo. E é isso. Eu sou hater das redes sociais, mas nesse ponto aí eu acho muito bacana. É isso, né? Para encerrar, ontem eu fiz algumas questões, estudei, né, fiz 40 questões, fiz um mini simuladinho, acertei 80%, as questões de educação física, com a mesma banca do mestrado. Se eu acertar 80% da prova no mestrado, eu tô dentro. Aí o negócio né? Será que eu vou acertar na hora da prova, esses 80? Vamos torcer, né? Tá chegando, o mestradinho vai rolar daqui a 16 dias. É isso aí. Vamos viver. Que a vida é só uma. Adeus!